Olá, e se eu te dissesse que uma grande companhia monopólica pode te ajudar a salvar o meio ambiente e sem apelar para interesses altruístas, nem para a boa vontade dela? O que você me diz? Pois é, meu nome é Cláudio Chiquida e hoje eu vou falar sobre direitos de propriedade, instituições e meio ambiente. E eu vou fazer isso usando um exemplo da nossa própria história, tá? Da história do Brasil. Bom, vamos lá. Existe um especialista em Brasil holandês chamado Evaldo Cabral de Mello, cujo livro está aqui, né? Esse é um dos livros, desculpa, né? Esse aqui da Penguin Companhia das Letras. E o Evaldo Cabral conta várias histórias interessantes sobre a ocupação holandesa em Pernambuco. Muito bem. Sobre o Brasil holandês, eu posso dizer que ele foi inicialmente colonizado pela Companhia das Índias Ocidentais das Províncias Unidas, hoje conhecidas como Países Baixos ou Holanda. Muito bem, essa companhia é uma companhia monopólica, uma companhia com privilégios, como várias companhias na sua época, né, que atuaram na conquista do mundo. Né? Alguns autores até dizem que essas companhias seriam um embrião, né, das multinacionais modernas, mas isso pode ficar para uma outra aula. Bom, a Companhia das Índias Ocidentais veio aqui para Pernambuco com o objetivo explícito de adquirir privilégios monopólicos na exploração do que você tivesse aqui. Principalmente cana-de-açúcar, né, que era o objetivo primário. Né. Vamos só relembrar um pouquinho da história. Após a União Ibérica, a aliança econômico-financeira entre portugueses e holandeses foi encerrada porque, né, na história da formação dos Países Baixos, existe, basicamente essa história é uma história de independência da Espanha. Portanto, quando da União Ibérica, né, Portugal passa a ser parte do Reino Espanhol, né, rompe-se a aliança e os holandeses então resolvem, né, que vão invadir Pernambuco. Para fazer isso, eles constituem uma companhia, né, de capital aberto, bom, os padrões da época, né, capital aberto em bolsa, que é a Companhia das Índias Ocidentais. Né? E, muito bem, essa companhia vem para cá, né, vocês conhecem mais ou menos a história, conquistam um pedaço de Pernambuco, e os portugueses fogem, outros ficam sob domínio, e a história tem vários detalhes interessantes que você vai encontrar nos livros do Evaldo Cabral. Muito bem. Mas e a história do meio ambiente? Bom, a história é a seguinte, os holandeses chegaram aqui e, além do açúcar, eles perceberam que podiam também explorar o pau-brasil. Né? E, bom, para explorar um recurso natural, você deve evitar que ele seja extinto. Bom, imagina, né, o caso, né, de uma floresta, né, no qual você tem um monte de árvores que você pode cortar e vender para alguém, mas só que essas árvores não têm dono, elas são mata virgem, por assim dizer. Então, nesse caso, todo mundo que quiser pode entrar, não tem cerca, não tem muro, né, corta a madeira como quiser e vai embora. O que vai acontecer? O que você já sabe, já deve ter imaginado. Né? Logo, logo as pessoas vão acabar com todas as árvores. Né? Você vai extinguir, tá, esse seu estoque de recursos. Por que isso aconteceu? Porque não tinha dono, não é isso? Muito bem. Se você estabelece direito de propriedade sobre o recurso, então o dono dessa propriedade, que provavelmente vai ter interesse em explorar essa propriedade, não vai deixar ela se extinguir rapidamente. Né? A ideia é de que a pessoa vai pensar nos lucros não só no curtíssimo prazo, mas por um período de tempo razoável. Né? Muito bem. Então vamos, né, pegar o nosso exemplo. Né? Os holandeses estão aqui tentando explorar essa colônia e, enfim, né, Maurício de Nassau está preocupado, tá, com o que está acontecendo com a exploração do pau-brasil. Eu vou ler um trecho do livro, tá, aqui na página 290, onde Nassau, em 1644, faz esse relato. Ok? Então vamos lá. Creio também, abre aspas, não é? Creio também que é mal feita a exploração das madeiras do Brasil, pois não se dispôs nada sobre a quantidade nem sobre a qualidade das que se deveriam cortar. Quero dizer,
quantas e quais árvores conviria cortar, procedendo nós em contrário do que faziam os administradores do rei da Espanha. A estes não era permitido talhar mais de 10.000 quintais. Vêm-se os nossos derrubar árvores sem lei nem medida, mesmo as novinhas, ainda não crescidas, de sorte que é mister proibir este comércio por destruir-se nos germes a esperança de novas árvores. Não se remediará esse mal, senão ordenando severamente que se abstenham de abater as mais tenras e de cortar excessivamente as crescidas. Fecha aspas, ponto, né? Veja só como são as coisas, né? Algumas lendas que aparecem na cabeça das pessoas lá na época do colégio. Puxa, uma delas, né? Puxa vida, se os holandeses tivessem colonizado esse país, a gente estaria melhor. Bom, você está vendo aqui um exemplo de que não é bem assim, depende das instituições, né, que governam essa colônia holandesa. Enquanto, né, os espanhóis, nos seus domínios, né, entenderam muito bem, direitinho, o problema dos direitos de propriedade, né, e colocaram uma cota para exploração, né, os holandeses no início estavam deixando as coisas todas soltas, né, e aí o pau-brasil estava se esgotando rapidamente, né. No caso, né, então o que o Maurício de Nassau está pedindo é que você estabeleça alguma coisa similar ao que os espanhóis faziam. Então essa lenda de que basta ser holandês e falar uma língua, né, anglo-saxônica ou germânica desenvolve o país, errado, mentira. Tá? O que importa são as instituições. Até os espanhóis, né, perceberam isso. E Nassau, que não é bobo, né, também. Tudo bem. A Companhia das Índias Ocidentais, então, né, passa a ter uma preocupação em preservar o meio ambiente indiretamente, não porque ela está preocupada com boto cor-de-rosa, com floresta amazônica, com árvore, florzinha, né, cachorrinho, patinho, nada disso. Ela está preocupada com o lucro, né? E pessoas no mundo real, exceto os santos, que são pouquíssimos, se é que existem, tá? Estão sempre preocupados com o lucro. Se você consegue criar instituições, né, que levam em conta o lucro, tá, e ao mesmo tempo gerem desenvolvimento socioeconômico, ótimo. Precisa de ter um santo iluminado, segundo o mito, né, no governo para criar essas instituições? Não, isso é mentira, está errado. Pode ser que por uma coincidência incrível exista essa pessoa e por outra coincidência incrível ela consiga, talvez por uma coincidência mais incrível ainda, criar uma instituição como essa. Mas a verdade é que pessoas motivadas por lucro que criam as instituições não têm nenhum interesse benevolente ou tá preocupado com a mãe natureza na Companhia das Índias Ocidentais ou na cabeça do Nassau. Você tem interesse de lucrar, né? E para lucrar, você tem que preservar o meio ambiente, né? A própria lógica do mercado leva à preservação do recurso. Aí você estabelece um direito de propriedade, né? Poderia ser que esse direito de propriedade tivesse surgido de outra forma. Sim, é verdade. Ele poderia surgir em um próprio acordo entre as pessoas, né, um acordo entre as pessoas que exploram o pau-brasil, tá? E elas poderiam ter chegado à conclusão de que valia a pena para elas preservar o recurso para poder lucrar com ele, vendendo o pau-brasil. Isso não aconteceu. Por quê? Circunstâncias históricas as mais diversas possíveis. Não existe uma única solução para a criação de um arranjo institucional, né, que gere direito de propriedade. Né? O surgimento de direito de propriedade depende da demanda por direito de propriedade e pela oferta de direito de propriedade. É um mercado, só que é um mercado político. Né? Quem oferta direito de propriedade, nesse caso, né, é a administração holandesa. Quem demanda direito de propriedade, nesse caso, é a companhia, né, privilegiada de comércio holandesa, que é a das Índias Ocidentais. Né? Por que eles demandam direito de propriedade? Porque eles querem lucrar. Né? Há vários exemplos outros na história econômica que mostram a importância de direito de propriedade, como que direito de propriedade preservam espécies, salvam espécies da extinção, né? E acabam ajudando em outros aspectos, né? Simplesmente porque pessoas querem lucrar com isso. Pessoas desejando lucrar quer dizer que pessoas querem ter controle sobre a própria vida. Lucro significa dinheiro e a gente não é tio Patinhas, não quer guardar dinheiro numa caixa. Dinheiro
serve para satisfazer necessidades humanas. Quem é que quer ter suas necessidades humanas satisfeitas? Você também, né? Pois é. Você quer que isso seja feito por outras pessoas ou por você mesmo? Quem conhece melhor o que você quer do que você mesmo, né? Bom, se você for esquizofrênico, você pode até ter várias opções para fazer isso. Mas isso é uma piada, né? Mais para quem gosta de Freud e outras maluquices aí. Muito bem. Então, instituições, né? Que instituições são essas? Instituições, a instituição, no caso, é a instituição do direito de propriedade sobre algum bem, né? Toda instituição de direito de propriedade sobre algum bem é necessariamente uma instituição que leva ao desenvolvimento econômico. Toma cuidado, né? Para não cair em falácias do tipo vamos defender o direito de propriedade sobre escravos, né? Escravos não entram nessa categoria, porque uma parte da população está tendo seu direito de propriedade basicamente violado. Quem? Os escravos, ora bolas, né? Eles não têm como vender a sua força de trabalho. Os direitos de propriedade sobre pau-brasil, né, ajudam a gerar desenvolvimento econômico? Ajudam, né? Pau-brasil é pau-brasil, não é pessoa. E se alguém vai lucrar com isso, vai querer preservar. Então, a gente percebe o seguinte: direito de propriedade pode surgir da maneira mais diversa possível, né? Aqui surgiu por conta de uma companhia que tinha interesses monopólicos e pode ter efeitos que nem sempre são os que eles esperam que tenham. Eles queriam ter mais lucros e acabaram ajudando, tá, a gerar uma legislação que evita a extinção da espécie. Se isso teve sucesso ou não, é uma questão de acabar de ler o livro. Esse final da história eu não vou contar, né? Você pega esse livrinho, tá? Lê esse capítulo, que é o capítulo 13, tá? E depois você me conta o que você encontrou lá. Talvez em outras aulas a gente converse sobre o surgimento de instituições que servem para resolver alguns problemas e acabam sendo barreiras para outros problemas. Por uma questão muito simples. Instituições surgem para resolver problemas de curto prazo, mas no longo prazo, tá, outros fatores exógenos, fatores que estão além do controle das pessoas que criam as instituições, podem se alterar. E quando eles se alteram, instituições que são boas para resolver alguns problemas passam a ser ruins, né, travam o desenvolvimento. Então, tá, essa foi a nossa aula de hoje sobre direito de propriedade, instituições e sobre como uma grande companhia monopólica pode ter, né, pode acabar gerando um resultado bom para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado, né, e até a próxima.